Bom, então o TVPH, que é um cara que eu admiro muito, eu gosto muito do conteúdo dele, acho ele fenomenal, de verdade, assim, não tô querendo diminuir o trabalho dele, não tô querendo falar que não é bom, eu acho muito bom. Ele fez um vídeo falando sobre o uso de IA no desenvolvimento de jogos, e eu discordo, assim, do começo ao fim, e eu acho que vale muito a pena fazer esse react, porque é um contraponto a muito do que ele colocou, e na minha opinião, e já adiantando um pouco o meu parecer aqui, isso aqui é um posicionamento de quem não quer saber como a salsicha é feita. Sacou? Tipo assim, o TVPH recomenda muitos jogos, tem opiniões muito contundentes, mas ele é um sommelier. Ele tá ali mostrando o que comprar, o que jogar, como fazer acontecer. Aqui nós somos a cozinha, né? Uma comunidade de game devs, uma comunidade focada em desenvolvimento de jogos. Então o nosso foco é outro, o nosso entendimento desse mundo é outro, e infelizmente a gente discorda em muita coisa. Acho que isso aqui contribui para o debate, não quero fazer uma coisa violenta, agressiva, mas contribui de fato. Então vamos lá, que o TVBH está nos dizendo por que o uso de IA generativa nos games é indefensável. No final do ano passado, quando saiu aquela entrevista com o Sven Vinca, da Larian, sobre como ele estava tentando encontrar jeitos de colocar IA generativa no desenvolvimento do novo Divinity, eu me segurei pra não soltar um vídeo apenas na base do ódio. Eu pensei, cara, deixa a poeira baixar. Se eu solto um vídeo ali naquele momento, eu ia acabar deixando o argumento fugir sem necessidade e talvez até xingar alguém, porque é óbvio que aquilo me deixou muito frustrado e de cabeça quente, principalmente por conta da resposta derrotada que muita gente teve à entrevista, mesmo nos comentários do X do Controle. Então eu decidi esperar e seguir o meu processo de sempre, que é o de ser ponderado, de sempre tentar entender os dois lados da questão, por assim dizer. E quanto mais tempo eu pensava nisso, mais claro ficava que o uso de inteligência artificial generativa em videogames é absolutamente indefensável. Antes da gente entrar de verdade nessa discussão, é preciso estabelecer aqui, para quem talvez não saiba, como exatamente funcionam esses modelos de geração de texto, imagens e vídeos de IA generativa. Eu peço licença pra galera que já sabe tudo isso de cor, mas essas coisas têm que ser... Esse é um ponto que eu queria entrar um pouquinho em detalhe, porque ele vai explicar e não é exatamente correto a explicação dele, porque eu trabalhei por algum tempo com treinamento de modelos de IA. A gente fazia benchmarks dos modelos de IA. E o que ele está explicando... Bom, vou deixar de falar antes de eu ficar interrompendo. Porque é no desconhecimento de como essa tecnologia funciona que os executivos de tech nadam de braçada. Eles adoram quando a galera discute IA na base do achismo. Inteligência artificial generativa não é uma inteligência de verdade. Ela não passa de uma enorme rede de associações entre palavras e imagens. Essa descrição é um pouco complexa, porque eu diria que isso é meio que o que a inteligência humana é. Né, uma associação de termos, palavras e... Eu não sei o que ele está chamando aqui de inteligência. Pela leitura do vídeo como um texto, eu diria que é alguma coisa entre a criatividade, a capacidade de criação do zero. Mas eu não sei qual é a fundamentação do TVPH, mas não existe criação do zero de absolutamente nada. Né? Tudo é construído a partir de alguma coisa, uma resposta a alguma coisa, uma construção em cima de algo. Então tudo é, nesse modelo, construído a partir de referenciais que já existem no mundo. De alguma forma, tudo é derivado do que já está posto no mundo, né? Não existe uma criação absoluta do zero. Então, eu não sei se esse é o melhor caminho para começar o argumento, falando o que é ou não é IA generativa, porque quer dizer, o que é ou não é inteligência, porque você pode fazer esse exercício, escuta a definição dele, pensa quanto que isso não... O que é disso aqui que não se aplicaria também à inteligência humana? Quando você fala maçã para uma pessoa, essa pessoa sabe que maçã é uma fruta comestível. Qual aparência a maçã tem, que dá em árvore, qual é o gosto que ela tem. Isso... E aqui é um pouco epistemológico, né? Como a gente sabe o que é uma maçã? Porque o que ele vai querer dizer... Isso porque uma pessoa tem inteligência de verdade. Quando você digita maçã num prompt, a IA generativa coloca uma imagem de uma maçã na sua frente. Mas ela não sabe o que é uma maçã. Ela apenas associa a palavra maçã a milhares de imagens de maçãs que ela tem em seu banco de dados. Então, isso aqui que é foda, porque pensa na inteligência humana. O que é a Groenlândia, que tá vendo notícia agora? Eu não tenho, sabe, eu tenho um banco de imagens na minha cabeça, um banco de conceitos e palavras e ideias do que pode ser a Groenlândia. Mas eu não tenho exatamente na minha cabeça, né, no meu toque, no meu conhecimento tátil, o que é a Groenlândia, porque eu nunca fui pra lá. Então, nesse sentido, a minha inteligência é tão limitada quanto a IA. Né? Eu não sei se o melhor ponto para o argumento dele é começar definindo inteligência humana em oposição à inteligência de máquina, porque isso nem faz diferença pro que ele quer argumentar, mas... E gera uma aproximação assim, visual de uma maçã com base nisso. Ou seja, a IA generativa... Se a maçã num prompt, a IA generativa coloca uma imagem de uma maçã na sua frente, mas ela não sabe o que é uma maçã. Ela apenas associa a palavra maçã a milhares de imagens de maçãs que ela tem em seu banco de dados, e gera uma aproximação visual de uma maçã com base nisso. Ou seja, a IA generativa não cria uma maçã, ela está apenas copiando as informações que ela tem no banco de dados.
E é aqui que mora o problema quando as pessoas falam em usar IA generativa em videogames, em filmes, em músicas, o que seja. A IA generativa não cria nada, ela apenas copia. Copia de um banco de dados que foi compilado pelas empresas de tech na base do furto. Eles... Aqui o centro do argumento dele, tá? Que o grande problema de usar a IA generativa é que ela é pautada no plágio ou no furto de outras imagens, né? O que eu não acho que é justo, porque se você abrir e for buscar o que é concept art, existe um mercado estabelecido de como funciona. Então, concept art você vai gerar vários conceitos em cima da mesma ideia. Geralmente esses conceitos vão estar postos em um fundo branco ou cinza, justamente para facilitar o contraste, porque como isso é uma fase de exploração, você não está trabalhando necessariamente com cores, necessariamente com definição visual. Então existe uma linguagem, era exatamente esse tipo de arte aqui que eu queria. Então existe uma convenção do que é arte conceitual. Existe uma convenção de como que essa arte é colocada no mundo e como que a gente trabalha ela. A gente constrói nosso portfólio, por exemplo, de arte conceitual em torno dessa definição comum do que é arte conceitual. Nesse sentido, filosoficamente, diferença não há do que a IA está fazendo, certo? Se você pede, IA, gere para mim arte conceitual, ela vai se pautar nessas imagens para construir. Se eu for pedido para construir arte conceitual, eu vou me pautar nesse tipo de imagem para construir uma arte conceitual. Ou seja, o mecanismo pelo qual eu estou operando a minha produção de arte é praticamente o mesmo da IA nesse sentido. Eu estou construindo com base em um banco de imagens. A questão é que o banco de imagens está aqui é da minha cabeça e o outro foi treinado de alguma forma. E o argumento do PH vai ficar rodando o tempo inteiro em torno do assunto de que esse banco de dados é furtado, ele foi construído sem autorização dos artistas. Eu sei, inclusive, tem alguns processos em voga sobre isso. Mas aí o que eu pergunto, e que eu acho que é sensível nessa questão, é tipo assim, se o argumento é esse, não tem nada a ver com o que ele está falando. Tipo assim, você vai defender que não pode usar IA porque é imoral, porque é plágio. A solução nesse caso é criar um banco de dados que todos os artistas pagam e recebem algum dinheiro para estarem parte daquilo ali. Nesse caso, estaria autorizado o uso de IA? Pelo argumento que ele constrói? Não, porque não é esse o problema dele. Eu vou chegar no qual que é o problema de fato. Mas tá entendendo? Eu tô querendo mostrar que a fundamentação da argumentação não se sustenta. A fundamentação da argumentação tem muitas lacunas. Diz o Whisky aqui. Na teoria, IA e a inteligência humana, tirando a parte da consciência, são a mesma coisa. A diferença é que a IA tá aí algumas décadas na forma de dados e a humana tá aí milhares de anos de evolução. Por aí. O Mafra diz, quando você é artista, você nunca vai fazer exatamente igual. A IA também não faz exatamente igual. Eu acho que o ponto não é, tipo assim, que isso é outra coisa que ele fala, né? Mais pra frente. Não é questão da semelhança dos resultados. Como é que eu explico? Porque, por exemplo, eu posso pegar e montar alguma coisa a partir disso usando referências que estão na minha cabeça. Eu entendo o argumento de que o artista sempre está puxando alguma coisa da vivência dele, está puxando alguma coisa da infância dele, da memória que ele tem, e esse seria o elemento humano na construção daquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem no meu ponto mais central, que é o que eu estava falando desde o começo, a gente tem que querer saber como... Quer dizer, né? Você pode escolher, mas o PH parece que não quer saber como a salsicha é feita. A salsicha aqui, tipo assim, se eu sou um diretor de arte, eu preciso fazer 100 concepts numa semana e eu consigo extrapolar várias ideias. O que é mais importante aqui não é, e aí vai chegar no centro do meu argumento, né? O centro do meu argumento é que a nossa rejeição à adoção de IA está pautada na nossa capacidade de absorver o resultado final. Então, se você gosta do resultado de IA, você vai estar satisfeito com isso. Se você não gosta, que é o caso do PH, ele não vai estar satisfeito. Mas como a salsicha é feita, não interessa. Eu vou chegar lá, acho que tem que mostrar um pouco mais o React para elaborar meu raciocínio, mas quero mostrar que eu acho que tem algumas lacunas no jeito que ele está pensando. O Lenço falou. Só pra deixar claro, ele fala de IA só pra arte, né? Porque IA pra code acho que ninguém liga. Esse é um ponto fundamental pra mim, que volta na história da salsicha. Que é tipo assim, você usar IA pra fazer... O que o cara da Larian falou, Larian Studios IA. Ele é o diretor da Larian e aí ele ficou super mal com a história. Aqui. Ele fez um tweet falando que... Não é exatamente... Isso aqui é só uma reportagem, não é isso? Ele confirmou que o time usa IA generativa para protótipos internos, para ter ideias, para fazer PowerPoints melhores, para criar arte conceitual e para criar texto placeholder em tipo, né, itens, descrições e tal. Mas o próximo jogo do Divinity é totalmente feito por humanos. É isso que eu tô falando, assim, bicho. Gerar concept, você tem que gerar, numa semana, 1000 desses aqui. O que a IA vai fazer é criar várias variações disso aqui, com uma coisa mais pontuda aqui, com uma coisa mais seletiva aqui, com outra coisa diferente ali. O ser humano escolhe no final qual que ele vai usar. E isso é como a salsicha é feita. Se eu preciso fazer 1000 por semana e a IA consegue diminuir meu tempo de trabalho de 100 horas para 2,
Vale muito a pena usar e vai ser utilizado por uma questão mercadológica. Volta no tema central desse canal, central da nossa produção aqui no YouTube. Jogos e arte, quadrinhos e mangá, tudo isso tem um componente artístico, com certeza. Mas pela égide do capitalismo, que é onde a gente vive, tudo isso é também produto. E sendo produto, tem que servir a lógica de produção que existe. Senão, a alternativa a isso é não existir. É simples assim, tá? Não tô falando que não pode ser feito de maneira mais ética, de maneira mais igualitária, que as pessoas merecem descanso, merecem leis trabalhistas. É óbvio isso tudo. É claro que tem que ter uma tensão. Ao mesmo tempo, se nós estamos produzindo arte dentro do capitalismo, se a arte não for um produto, ela não vai existir. É simples assim. Sabe? E vamos lá que o vídeo tem alguns exemplos que eu acho que isso fica mais claro. E simplesmente passaram o rodo na internet inteira. E pegaram tudo quanto é fotografia tirada por fotógrafo, vídeo gravado por cinegrafista, pintura feita por artista de carne e osso. Tudo quanto é trabalho protegido por direitos autorais sem qualquer autorização. O que significa que um desenvolvedor de jogo que está usando IA generativa para gerar um background, uma arte conceitual, o que for, está cometendo plágio. Isso que eu quero saber, assim, o argumento é jurídico ou o argumento é substancial sobre a questão de você ver ou não ver IA generativa? Porque eu acho que é o segundo, tá? Ele vai apresentar como o primeiro. Ele vai apresentar que o problema, na verdade, é a questão jurídica, a questão de plágio, a questão de violação de direitos autorais. Na prática, eu acho que o problema é o número 2. Você não gosta de ver IA. Você não gosta de ver o resultado que o IA produz. Da mesma forma que você, às vezes, não vai gostar da UI... Candy Crush, por exemplo. Muita gente não gosta da UI desse tipo de jogo, que é uma coisa bem focada em mobile e que parece barato, né? Parece... A gente tem uma sensação que não é premium, que não é uma coisa super feita, super trabalhada. A gente tem uma sensação que é uma coisa, sabe, barata, assim, meio R$1,99. E isso é uma questão de resultado. Eu acho que IA generativa é a mesma coisa. As pessoas não gostam do resultado da imagem de IA, mas não tem problema nenhum se for usada na produção, porque elas nem sabem. E pra mim, o fato disso é que não existe, por exemplo, quando vai fazer uma review de jogo, uma code review. Ninguém vai fazer jogo olhando a qualidade do código. E aí Undertale, que vendeu pra caramba, dizem que o jogo é mal escrito. Eu nunca olhei. Dizem que o código tem problemas. Mas alguém tá parando pra fazer uma review de Undertale falando assim, não, mas o código... Gente, o código não é tão bom. Tá entendendo? Isso é como a salsicha é feita. Não interessa como é que a salsicha é feita. Interessa o resultado final. E isso tô falando em nível de produto. Por isso que, às vezes, a gente se preocupa tanto com manutenção do código, um código limpo, assim. Às vezes isso não interessa tanto, não. Porque se pro consumidor final não interessa, quase que não interessa pra mais nada. E essa é, de novo, a égide do capitalismo. E aqui, gente, isso que eu tô querendo dizer de maneira muito construtiva, não querendo diminuir o trabalho, porque eu gosto muito do PH, eu vejo todos os vídeos dele, realmente acho ele um criador de conteúdo excepcional. Mas, aqui, vamos falar... Aqui é a mesa dos adultos, tá? Aqui não é a mesa dos sonhadores que gostam do mundo como ele deveria ser, da revolução que vai deixar todo mundo rico e trabalhando em condições éticas. Aqui é o mundo como ele é. No mundo como ele é, se te dá produtividade, se te dá ganho de tempo na hora de produzir e o resultado ainda é bom, ninguém vai pestanejar, tá? Pode ter uma briga aqui outra ali, ninguém vai pestanejar. Vamos continuar. Ele tá usando a máquina de plágio para cometer plágio. 15 anos atrás, em 2010, Nick Simmons, o filho do roqueiro Gene Simmons, acabou envolvido em uma polêmica gigantesca. A galera que já era ativa na internet na época provavelmente vai lembrar disso. O Nick tinha uma paixão por quadrinhos e, através dos contatos do papai, conseguiu publicar no fim de 2009 a sua primeira série de HQs, chamada Incarnate. Entre agosto e dezembro daquele ano, a Radical Comics chegou a publicar 3 volumes dessa série aí, que se destacava por ter um estilo visual que remetia a quadrinhos japoneses. Só que em fevereiro de 2010 surgiram as acusações. O Nick não estava apenas se inspirando em mangás, ele estava plagiando mangás. Ele fazia tracing. Pegava artes de outras pessoas, copiava o traçado e pintava detalhes diferentes ao redor, usando como base principalmente o mangá Bleach, do Kubuchichi, mas também coisas de outros artistas. Foi um escândalo. Até gente que nem lia quadrinhos acabou sabendo da história e todo mundo, de forma unânime, rechaçou o cara. Ele foi completamente ridicularizado. Em questão de dias, a Radical Comics cancelou a publicação da série. Isso porque absolutamente todo mundo que aprecia a arte no mundo entende, em um nível instintivo, que plagiar é errado. É algo... Esse argumento naturalista não é muito bom pra falar de uma coisa jurídica, né? Porque, tipo assim, instintivamente as pessoas sabem que trair a sua esposa é errado, mas trair a esposa não é tipificado como crime. Já foi, mas hoje em dia não é. Mas enfim, vamos falar nesse exemplo aqui. Volto naquela dicotomia que eu apresentei. Qual é o problema aqui? O problema é a forma que a arte foi produzida ou o resultado? Na minha opinião, o que está sendo criticado aqui é o resultado. Por que o resultado é o problema? Porque quando o Hirohiko Araki faz referências à moda, à revista de moda,
Aqui não existe problema. Deixa eu me tirar aqui. Aqui qualquer um consegue ver e falar, não tem problema aqui. Aqui é uma expressão artística. Aqui foi usada uma referência. Vamos dar esse aqui de exemplo. Outro exemplo aqui. Veja, há uma referência clara, né? Não é uma criação completa. Então vamos voltar naquele exemplo que ele deu. Naquele exemplo que ele começou falando. Aqui existe um banco de imagens que o Hirohiko Araki foi lá, pegou, se inspirou na imagem para construir a arte dele, usou em cima da arte que já existia. E por que isso aqui não tem problema e o outro ali tem problema? Porque o resultado do outro é descaradamente uma cópia da obra de outra pessoa. Você não gosta é do resultado. Agora, o processo não te interessa. Se você pega a revista da Vogue e copia, ou pelo menos usa de inspiração as imagens, né, pagando uma homenagem, assim, fazendo uma referência a algo que existe, não tem problema. O que as pessoas não gostariam é se fosse uma coisa realmente... comics, talvez? Por exemplo, isso aqui. O Greg... não... Tem um vídeo bom desse cara mostrando isso. Mas enfim, as pessoas não gostam disso aqui por uma coisa de direitos autorais, uma coisa jurídica, uma coisa intelectual. Na minha opinião, não. Na minha opinião, é no nível mais basilar do que isso. É que você não gosta do resultado. Você acha que o resultado é pouco, é mal feito e tal. Mas, e aí tem um ponto maior na crítica dele que eu vou entrar, a gente não pode medir a qualidade da arte pelo esforço humano que foi gasto ali. Vou chegar nesse ponto, mas de novo, mesa dos adultos, tá? Como funciona o capitalismo e como funciona a nossa produção. Não como... O que não pode ser feito é desqualificador. A menos que você faça o seu plágio através de algumas camadas de abstração, através da IA generativa, porque aí... Plágio por algumas camadas de abstração é o que todo artista faz, porque nenhum artista nasceu sabendo, né? Nenhum artista nasceu com um acesso à musa de forma irrestrita. A gente cria a partir do que já existe. Então, a gente sempre está plagiando a partir de abstrações. E não foi você que plagiou diretamente, foi o robô. Por exemplo, você vai criar um jogo, você não inventa um save game, você não inventou a mecânica de salvar um jogo. Isso é um plágio? Sacou? Tipo... fez alguma coisa mística ali. Você só digitou o prompt. Não interessa que seja plágio da exata mesma maneira. Que se você colocar no prompt, desenhe isso no estilo do Kubutiti, vai sair basicamente a mesma coisa que o Nick Simmons desenhou. E na verdade não vai, né? Na verdade vai sair de maneira mais sofisticada, porque a IA tem capacidade de abstrair a partir de uma base de treino uma coisa realmente mais customizada do que isso. É claro que é uma cópia do estilo de alguém, mas aí eu volto. O seu problema é o resultado, o seu problema é a questão do direito autoral. Porque a questão do direito autoral é um argumento fraquíssimo. A questão do... Não tô dizendo que não tem uma questão aí, tá? Tem sim, tem que investigar, já tem processo rolando, tem que investigar que não pode sair treinando modelo de IA na propriedade intelectual dos outros. Agora, também segurar o progresso inteiro da ferramenta de IA por uma questão meramente jurídica me parece um pouco míope. Você não copiou diretamente com as suas próprias mãos a mesma coisa que o Nick Simmons desenhou. Se você não copiou diretamente com as suas próprias mãos, então tudo bem. E é isso que é frustrante. Tem muita gente que sabe que plágio é errado e mesmo assim passa pano pra IA generativa. E só pra deixar claro, esse tipo de reação contrária ao plágio manual não é algo que ficou no passado, que acabou sublimado pela cultura desde então. Agora mesmo, no fim de 2025, o lendário mangaka Hisashi Eguchi, que tá ativo desde os anos 70, virou alvo de polêmica lá no Japão por ser pego fazendo tracing sem autorização em cima de fotos de modelos reais. E várias marcas que usavam suas ilustrações cortaram relações com ele. Então não é como se plágio tivesse se tornado algo aceito pela sociedade desde 2010. É mais que tem empresa de... Mas vamos levar ele na palavra dele? Vamos então anotar isso aqui na cabeça. Então o problema dele é plágio, o problema é violação de direitos autorais, tá bom. Tech fazendo de tudo pra convencer as pessoas que esse tipo de plágio, tudo bem. Se for esse plágio, a gente deixa. Mas não tá tudo bem. Não pode deixar. É desagradável quando uma Activision da vida usa IA generativa no Call of Duty, mas é ainda mais desagradável quando uma Larian, que construiu um monumento ao trabalho artístico autoral em Baldur's Gate 3, também fala que vai fazer o mesmo. E eles sabem que é inaceitável. É por isso que eles mentem. É por isso que... Não. Eles não sabem que é inaceitável, né? Eles são uma empresa e eles estão reagindo à reação do público. Se o público vai rechaçar, eles vão agir de acordo. Mas assim, calma também, né? Não é que eles estão... E vamos falar a verdade? Você quer ter uma empresa, quer ter lucro, quer operar no capitalismo, que nem você quer, né, PH? Tipo assim, você tem o seu canal no YouTube, você quer oferir lucros com ele, você não tá fazendo uma organização beneficente, você tem que botar a mão na merda. Você tem que sujar a mão também. Não existe essa produção pura, limpa, que não tem algum elemento imoral.
E aí isso O vai ser Sven elaborado fica mais pra frente. frustrado quando o público reage negativamente à entrevista que ele deu e diz que vai sumir das redes sociais por um tempo. Não porque ele foi incompreendido ou alguma baboseira assim, e sim porque ele não conseguiu enganar a galera do jeito que ele queria. Não, calma. Sabe assim, que argumento moraliza. Calma. Não é que ele quis enganar ninguém, é que ele falou uma coisa, o público não entendeu, porque o público tá tomado, tá possuído ideologicamente, que nem o PH tá nesse vídeo, com todo respeito a PH. Eu gosto muito do seu trabalho, mas você está possuído ideologicamente. Você está sustentando um discurso mais do que a realidade dos fatos. E aqui eu tô tentando fazer um convite à realidade de como funcionam as coisas. Depois de toda a treta que rolou, a Larian fez um ama no Reddit pra dizer que tinha desistido de usar IA generativa no Divinity. Só que o post em que o Sven fala isso termina assim. O importante a apontar é que não vamos gerar ativos criativos que entram pro jogo final sem ter 100% de certeza das origens das informações de treinamento e sem o consentimento de quem criou as informações. Aqui ele tá endereçando sua questão do plágio, né, PH, que você tava levantando, mas pra mim não é nem esse o problema. Pra mim ele tá coberto de razão. Se não vai chegar nada de IA produzido no produto final, nenhum dos consumidores vai se importar. Tô te falando, assim, ninguém vai se importar. Se no produto final, no jogo final, você não consegue ver nada que você identifica como IA, ninguém tá nem aí, bicho. Acabou, entendeu? O assunto morreu ali, pronto. É isso. Vinícius falou. Eu só ouvindo aqui quietinho, sem saber desenhar nenhum bonequinho de palito, sem dinheiro do bolso pra pagar arte, usando IA feito louco pra ser desse meu game. Aí vem o meu ponto que é mais polêmico ainda, mas daqui a pouco eu vou falar, Vinícius, que eu concordo com você. Eu acho a IA uma ferramenta de democratização do acesso à produção de arte inacreditável. Assim, é espetacular o acesso e democratização que isso faz para produção artística. E eu acho que vale a pena estressar esse ponto mais pra frente quando ele vai falar sobre fotografia, mas a gente chega lá. Se usarmos um modelo de IA das origens das informações de treinamento e sem o consentimento de quem criou as informações. Se usarmos um modelo de IA generativa para criar ativos em game, eles terão sido treinados em informações que são nossas. É mentira e revela qual é a estratégia dessa galera. Por que o post em que eles falam que eles não vão mais usar IA generativa termina com "e se a gente usar IA generativa vai ser do jeito X"? É uma luta constante para tentar fabricar consentimento. Por que será? Por que será que diretores de estúdio, que diretores de arte, que programadores de software, porque será que pessoas que criaram o Node.js, que nem a gente mostrou outro dia, né? A gente mostrou na live de outro dia, o criador do Node.js falou que não escreve mais código, que o criador do Claude Code, da Anthropic, não escreve mais código. Por que será que essas pessoas todas estão adotando essa postura? Todo mundo que trabalha na indústria tá favorável, tá de um lado, e o pessoal que consome só tá do outro. Eu tô falando desse ponto fundamental, gente, tem uma diferença. As pessoas não querem saber como a salsicha é feita. Quem tá aqui desse lado, só consumindo, não tá nem aí pra como é feito. E quem tá do lado da produção fala, não, vamos, mete bronca, vamos usar isso aí mesmo que é ótimo. Entendeu? Basicamente a distinção tá sendo essa. E aí quem tá desse lado, do lado público, do lado de consumir a obra de arte, pode até falar, não, eu não quero ver isso. Não bota na minha cara não, que eu não quero saber. É a história da salsicha. Eu não quero lembrar do nugget. A pessoa vai consumir o nugget, ela só não quer saber como é que é feito. É exatamente isso. Fala, João Davidson, bom que você conseguiu chegar. Dentro do público. E voltando para aquilo que a gente falou há pouco sobre como esses modelos de IA generativa funcionam, é impossível fazer isso que o Sven Vincke falou que eles vão fazer. Não tem como um único estúdio produzir arte o suficiente para alimentar um modelo de IA generativa funcional. É matematicamente impossível. Sobre ser matematicamente impossível, eu não sei se é tanto não, tá? Aqui no Hugging Face você pode baixar um monte de modelos, inclusive modelos open source. E aqui é o melhor lugar para você encontrar modelos para rodar localmente. Você pode baixar a Olama ou acho que é LM Local, ou Local LM, alguma coisa assim. E você roda modelos localmente na sua máquina. E aqui vem um ponto que é para mim sensível da história, que é o IA faz muita coisa. O MIA faz, e vamos ler aqui o jeito que porque eu trabalhei um tempo com isso, então eu tive esse trabalho de pensar como categorizar as habilidades de MIA. E a categorização do Hugging Face é minha favorita. Ele vai dizer que existem IAs que fazem áudio, texto para texto, imagem, texto para texto, imagem, texto para vídeo, pergunta visual, resposta de documentos, vídeo, texto para texto, buscar informação visual em um documento, qualquer modelo para qualquer modelo, então MP3 para MP4, enfim. Aqui, visão de computador, né? Estimação de profundidade, classificação de imagem, detecção de objetos, segmentação de imagens, texto para imagem para texto. Ao que me parece, enfim, tem um monte de habilidades, né? Classificação de texto, sumarização, classificação do zero shot, tradução, fill mask, enfim, uma IA faz muita coisa. Ao ponto que não dá pra dizer que o que me parece é que disso aqui tudo, o PH tem problema com isso aqui. Imagem para texto. Texto para imagem, perdão. Ou imagem para imagem, né? Que é geração de imagens. Mas o MIA faz muito mais do que isso. E você não pode jogar o bebê junto da água do banho.
Beber fora junto com a água do banho. Tem coisas aqui que são objetivamente extremamente úteis para a produtividade de qualquer pessoa que trabalha em qualquer indústria que tenha a ver com computador. Ele vai dar alguns exemplos mais pra frente. Bicho, você pode aqui, ô João Davidson, você escolhe, por exemplo, eu quero, por exemplo, resposta de perguntas, né? Que é pegar um banco de dados e responder perguntas a partir daquele banco de dados. Você vem aqui no Hugging Face e você vai ter um mundo de modelos construídos em base disso aqui. É perfeitamente possível para a Larian pegar o modelo e treinar com grande parte na produção própria deles, né? Embora eu volte aqui, eu acho que isso não é o problema de ninguém nessa história. Bicho, honestamente, as pessoas vão ficar levantando essa bandeira do problema jurídico, do problema de propriedade intelectual. Eu acho que isso é uma falsa bandeira, é uma questão assim de dar um nome para o problema que é outro. O problema que as pessoas têm é de visualizar, é de ver produtos de IA, imagens feitas por IA nas produções, porque dá pra ver ainda, né? Tem uma coisa, tem um verniz característico da IA. Mas, honestamente, assim, que eu quero, vamos estressar esse argumento. Você imagina algum consumidor falando assim, olha, eu até ia comprar o GTA 6, mas eu fiquei sabendo que eles usaram, na hora de produzir, por exemplo, as tabelas Excel para fazer a monetização do jogo, para saber quanto que vai custar cada item da loja de shopping, eu soube que eles usaram um modelo de classificação de imagem. De IA. Aí eu não vou usar, porque IA é imoral, né? IA não pode usar porque é construído com plágio. Essa discussão vai existir? Outra pergunta que eu faço, assim. Na hora que você vai ter o GTA 6 saindo, ou então o Red Dead Redemption 3 vai sair. E aí, pô, todo mundo empolgado, vai ser legal, vai ser não sei o que e tal. Mas, puta, eu fiquei sabendo que o time de marketing usou uma IA focada em sumarização para resumir um código ali e poder fazer uma coisa focada naquela parte do código para uma divulgação. Isso vai acontecer? Qualquer resposta aí de obviamente não é um alienígena que está conversando, né? Alguém que nunca trabalhou, pensou, passou perto de jogos. Isso não existe. Porque eu volto no assunto, que é talvez o tema central da minha produção aqui na internet. Jogos, arte, quadrinhos, música, tudo isso são produtos. E produto tem uma proposta de valor. A proposta de valor, quando está focada no verniz da proposta de valor tem IA, as pessoas não gostam. Então, quando o verniz a logo do jogo é uma IA, as pessoas não vão gostar. Porque a proposta de valor está colocando dessa forma. Mas se tiver na salsicha, ninguém tá nem aí para isso. O Igor falou, o pessoal compra livro de colorir pro filho feito por IA. O joguinho não pode. É por aí, tipo. João Davidson falou, porra, mas quem aplicou com IA numa planilha tá ficando maluco. Então. E o Zen Rain fala, Zen Rain, bem-vindo na Twitch, falou, Expedition 33 não usou IA para clonar a voz dos atores, tudo em contrato e tal. Pode ser que usou. Mas aí eu te pergunto, cara, se o diretor de arte, o diretor de dublagem tá confortável com isso, se os atores estão confortáveis com isso dentro do contrato, a gente aqui que tá de fora vai falar assim, não, eu não gosto, não sei o quê. Sabe por que a gente fala que não gosta? Porque a gente consegue discernir que uma coisa foi clonada por IA. Se a gente não conseguisse discernir, não teria problema nenhum. É o que eu tô falando assim, eu falei esse exemplo mais cedo. Undertale, dizem que não tem o código mais otimizado do mundo, não tem o melhor código do mundo. Alguém se importa com isso? Mudou a venda de Undertale de alguma forma? Não, porque o que a gente não percebe, a gente não altera a percepção do produto. E é esse assunto que eu volto, assim, o produto, pensa naquela coisa do iceberg, assim, o produto para o consumidor é o topo do iceberg, a parte de baixo, que é o código, a geração da arte, a geração do áudio, a geração todo o resto, aquilo ali não interessa para 90% dos consumidores. Na verdade, eu diria 100% dos consumidores. Ninguém que está comprando está pensando nisso. Então, se a Expedition 33 usou IA para clonar a voz dos atores, e isso é perceptível de tal forma que altera a percepção do valor do produto, que o produto ele é diminuído por aquilo, porque ele tem uma... E aquela história que eu falei do Candy Crush, né? Eu tenho aqui em algum lugar. Às vezes, você não vai jogar um jogo ou comprar uma experiência porque você vai olhar isso aqui e falar, pô, isso aqui tá meio avacalhado, né? Tá meio feio. Isso aqui parece mais barato. E isso altera a percepção de valor do produto. Mas é um produto. Se isso aqui fosse polido, preciso, então não sei o quê, ninguém sabe como é que é o código Candy Crush. Quem se importa com isso? O João Davidson falou, mas em Expedition 33 eles usaram como conceito, né? Nada feito com IA foi pro jogo final. Foi. Algumas coisas foram. E ele vai falar desse exemplo e nós vamos discutir isso agora. Porque... eu acho ridículo. A base desses modelos sempre para alimentar um modelo de IA generativa funcional. É matematicamente impossível. A base desses modelos sempre vai ser informação furtada. Então o Sven tá essencialmente falando, podem ficar tranquilo, caras, a gente não vai plagiar, mas na pior das hipóteses, a gente vai sim plagiar. E o Sven ainda tenta se esconder atrás da promessa de que os ativos de IA generativa ficariam restritos apenas ao processo de conceito, que nada disso chegaria no jogo final. Então, deixa eu entender, eles vão usar IA generativa apenas para ter ideias, mas a IA generativa deles vai ser treinada apenas em informações da Larian. Então... Sim, PH, porque eu trabalho
de produzir um jogo é extremamente repetitivo, é 1 bilhão de horas de trabalho, e quando puder cortar essas horas, melhor, porque diminui o custo de produção de um jogo. Isso deveria ser, inclusive, do seu interesse, porque a gente produz jogos mais rápido e com a mesma qualidade, provavelmente, mas pelo menos com menor tempo de desenvolvimento, né? E menor custo, o que é muito importante para manter a quantidade de jogos saindo e as ideias fluindo e tal. O Lenço falou, eu não gosto de ver o asset finalizado gerado por IA. Acho que sucateia demais o produto. Dito isso, eu uso IA para gerar snippets de code e criar tools na Unity. Sim, talvez seja hipocrisia minha. Não é hipocrisia, Lenço. Porque é o que eu tô falando, assim, a gente não gosta de ver o asset finalizado gerado por IA. Eu concordo 100% com você. O resultado ainda cria uma percepção menor de valor do produto. Você vê o produto com piores olhos. Isso aqui, gente, é branding. Isso aqui é a ciência de por que você... Não sei se eu vou ter um bom exemplo aqui, mas é a ciência de por que uma marca parece premium e uma marca parece barata. O motivo do iPhone gastar tanto dinheiro e o iOS gastar tanto dinheiro em motion, em fazer uma sensação de uso gostosa, em uma arquitetura bonitinha dos aplicativos. Isso aumenta a percepção de valor do produto, que aumenta o preço que você pode cobrar. Quando você está usando uma coisa que tem uma logo de IA, o valor que você vai cobrar diminui, porque a sua percepção enquanto consumidor é de que isso foi mais barato de ser feito. Mas o que importa é a sua percepção enquanto consumidor. O que foi feito para chegar até lá não interessa. É o que eu estou falando assim, alguma vez alguém fez alguma... O meu favorito, né? Eu amo a concept art de Dragon Age Inquisition. É uma das minhas favoritas. Eu já estudei muito isso aqui, porque eu acho maravilhoso o trabalho que foi feito aqui. Mas assim, você acha que foi impactado as vendas de Dragon Age Inquisition pela qualidade da concept art? Não mudou nada, bicho. Assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Mas isso não muda fundamentalmente a venda ou não. Porque esse é o processo até chegar lá. E mesma coisa, assim, você, por exemplo, o Duna do Jodorowsky ou o Duna do David Lynch. Duna do David Lynch é um filme que foi super criticado, mas dizem que esse filme tinha 30 minutos a 1 hora a mais, que foi cortado, então o filme ficou incompreensível por causa disso, mas esses 30, 40 minutos a mais faziam o filme ser excelente. Alguém julga o filme pelo que ele não foi? A gente julga o filme pelo que ele é. A gente julga o filme pelo que saiu. E o que saiu tem 30, 40 minutos cortado. O processo de fazer uma obra de arte pode ser muito lindo e pode ter coisas maravilhosas ali no meio. O que interessa é o que ficou depois do corte. A gente fez o corte do lançamento e é isso aqui que vai existir pra sempre. E é isso aqui que fala por si só, que comenta por si só, que pode ter as próprias pernas. O que veio antes não interessa pra ninguém. Não interessa na hora de consumo ou enfim, né, validação e qualificação do jogo. Então, Anthem, Concord, esses jogos podiam ser maravilhosos em algum momento do conceito. Quando eles saíram, saiu aquilo ali. Da mesma forma, se você usa IA pra gerar ideia, gerar protótipo, gerar concept, gerar não sei o que, papapá, nada disso interessa. Interessa só o que ficou pra superfície. O que subiu desse processo produtivo e as pessoas têm acesso. O produto. Então as pessoas não gostam de ver IA no produto final. Mas se ela foi usada antes disso, ninguém se importa. E não tem nada de imoral nisso. Pra mim é o mais importante, porque antes disso é usado como ganho de produtividade. Vamos elaborando esse argumento. As ideias novas que eles vão ter vão usar IA generativa apenas para ter ideias, mas a IA generativa deles vai ser treinada apenas em informações da Larian. Então, as ideias novas que eles vão ter vão ser baseadas todas em ideias que eles já tiveram antes. Faz o menor sentido. A história dos ativos de IA generativa que apareceram no Clair Obscur Expedition 33 antes de serem removidos é a mesma coisa. Eles juraram que era ativo provisório, que tava lá só pra preencher espaço e que o plano sempre foi colocar arte original no lugar. Só que olha como era o ativo em questão. Isso aqui não é um... Isso aqui que ele tá incomodado, que foi pra versão em produção do Clair Obscur Expedition 33. Ganhou o jogo do ano, um monte de coisa, foi desconsiderado de jogo do ano por ter esse tipo de coisa. Mas, bicho, cá pra nós, né? Olha a minúcia que o povo teve que ir pra achar o que achar picuinha, pra achar o que tem que reclamar. Você vai desconsiderar a obra inteira por causa disso aqui? E vamos deixar ele falar, mas tem uma questão aqui pra mim que é sensível, que é sofrimento de artista. Parece que esse pessoal tá atribuindo mais valor à arte quando ela tem sofrimento do que ela não tem, o que pra mim é ridículo e não faz sentido com a mecânica de mercado, de fato. O João Davidson, posso sim. O TVPH é um comentarista fenomenal do YouTube, ele faz muito vídeo muito bom, acho que é o melhor reviewer do YouTube brasileiro hoje, honestamente, assim, eu gosto muito do trabalho dele, mas ele tem uma posição estritamente anti-IA, e ele fez um vídeo recente que chama IA generativa nos games é indefensável, em que ele tá dizendo porque que ele acha que nenhum uso de IA deve ser permitido nos jogos e tal, e eu tô rebatendo, e o meu argumento central é de que essa posição dele é uma posição de quem tá do lado do consumo. Mas quem tá no lado da cozinha, né, quem tá cozinhando jogos e fazendo jogo e produzindo jogo, é muito difícil não usar IA, seria quase insano não usar IA, e aí o argumento que ele tá dando, primariamente até agora, é um argumento ético e moral, um argumento de que é plágio, de que é furto, que é um argumento jurídico também, mas aí o que eu tô querendo dizer é que eu não vejo dessa forma. Eu acho que o argumento jurídico, primeiro, é fraco, porque ele tem que ser atravessado, então, nas instâncias corretas, né? Tem que ser feito um processo, tem que ser... Enfim, isso já está acontecendo.
pra dizer dos bancos de treinamento, mas eu acho que esse não é o centro do argumento dele. Eu acho que ele tá usando esse verniz da ética, moralidade e justiça pra esconder o que é o argumento de fato, que o argumento de fato é esse de que ele não gosta de ver arte de IA no produto final. Ele não gosta de ver isso aqui. Mas, honestamente, assim, sabe, é só esconder, porra, mas não usar IA na produção do jogo, pra mim é uma coisa, é quase uma romantização do artista sofrido, é uma coisa de querer maximizar a quantidade de horas que alguém tá sofrendo, alguém tá labutando ali, alguém que tá, sabe, sem necessidade e aumentar muito o custo. Porque qual que é a necessidade de pagar um artista 5, 6 horas pra ficar fazendo um jornal pregado na parede de um poste, assim, sabe? O Lens falou, essa textura deve ser 0,001% do jogo. Pra mim, explodiram totalmente fora de proporções esse caso do Claro Obscuro. Com certeza. E tipo assim, bicho, sabe? É porque esse caso aqui ainda é uma coisa assim, mas de verdade, assim. Não, vamos fazer um... Não sei se eu tenho o Gemini aqui. Vamos usar o GPT? Não. Se você está no mundo 3D e a IA gerou essa textura de uma pedra, qual é a necessidade de ter um artista humano fazendo essa textura? Isso não é exatamente o contrário do que as pessoas estão argumentando? Que você quer ter um artista humano fazendo o trabalho mais sensível, em que pode... Como é que vai aparecer a memória da infância do artista fazendo uma pedra? Isso é uma romantização do sofrimento, uma romantização da figura do artista, que vem entrar num ponto que eu acho mais delicado ainda falando sobre produção, mas vamos deixar de falar que eu tô interrompendo muito. Isso é um ativo provisório normal. É rosa, é gritante, conflita com o resto justamente para que seja impossível deixar escapar um fucking ativo provisório do seu... Por que a gente usa o ativo rosa gigante? É para mexer rápido, né? Claro que é para lembrar também de substituir, mas é para andar rápido, é pra gente poder produzir mais rápido. E aqui volto no assunto que eu sempre falo. Um estúdio de jogos em 2025, sobre a égide do sistema capitalista, é uma empresa. O que significa que ela tem stakeholders, ela tem que dar lucro, ela tem que gerar produtos lucrativos. O que significa que tempo de produção é relevante, custo de produção é relevante, custo por cabeça é relevante. Enfim, todos esses assuntos interessam na matemática de fazer um jogo existir ou não existir. Esses jogos todos que a gente ama e a gente gosta e acha maravilhoso, eles têm um custo para existir. E isso aqui reduz custo. Você poder pegar e substituir uma textura de pedra por uma coisa que foi gerada em 5 segundos, reduz o custo que o artista está tendo para produzir aquilo ali. O custo, né, de manutenção daquele artista. Tem questões aí pra gente atravessar? É óbvio que tem. É óbvio que eu não vou defender layoff por causa disso. É óbvio que eu não vou defender perda de emprego, de posto de trabalho. Eu defendo o aumento de produtividade. Agora, querer dizer que não, a gente tem acesso a essa ferramenta, mas não vamos usar, é ridículo por causa do seguinte. Vamos levar para um canto em que isso é mais óbvio, né? Pensando nesse exemplo aqui. Você poderia ter, em vez de usar uma engine que nem a Unity, que nem a Unreal, você poderia ter todos os programadores fazendo a engine do zero para todos os jogos que existem. Isso faz sentido? Isso é defensável? Na minha opinião, não, porque uma engine é justamente uma coisa parecida com a IA nesse sentido, é um ganho de produtividade. Você está pegando um pedaço de software que já vem embutido com várias soluções. Vem, às vezes, com solução de save, mas solução de mesh, solução de mundo 3D, 2D de representação, de câmera, solução de kinematics, seleção de criação de character body, às vezes uma integração com C#, C++. Tudo isso vem construído já na engine. Então você demandar que o programador, na verdade não, sempre vai ser uma engine do zero, é um esforço sádico e desnecessário de aumento de custo de produção. A gente quer essas coisas justamente para poder mover mais rápido e chegar no produto final mais rápido, que é o que você se importa. Você não se importa, você não vai deixar de comprar um jogo que ele foi feito na Unity ou na Godot ou na Unreal. Você se importa com o produto final apenas, você consumidor, né? Então, assim, vamos tentar também separar o que é sadismo na hora de exigir produções. O João Davidson falou, Minecraft sempre que buga fica cheio desses blocos. É, porque ele fica sem textura. O jogo final. Sem ter Isso é referência de tudo textura. desculpinha pra cobertar o ativo provisório normal. É rosa, é gritante, conflita com o resto justamente pra... Isso aqui não é um ativo provisório. Isso é um ativo provisório normal. É rosa, é gritante, conflita com o resto justamente para que seja impossível deixar escapar um fucking ativo provisório do seu jogo final. Isso é tudo desculpinha para cobertar a verdade de que eles querem pegar atalhos que são inaceitáveis na criação de arte. Por que o atalho é inaceitável na criação de arte? O que ele está chamando de atalho? Uma engine é um atalho? Você usar um quadro de referências é um atalho? Você usar um guia de anatomia é um atalho? Você usar uma Loomis Head é um atalho? Isso é inaceitável? Você ter uma dessas aqui... Ah, não, mentira, é a Saru Head. Você ter uma dessas aqui, um busto desses, você é artista. Isso é um atalho inaceitável? Segundo o PH, provavelmente é um atalho inaceitável. Porque você está usando uma referência, deveria saber na sua cabeça como é já a geometria da luz. Você ter um bonequinho desses... Cadê meu bonequinho? Ah, ele tá aqui. Você é artista. Você que é artista, tem um desse aqui.
na sua mesa, para ter uma referência da pose. Isso é inaceitável? É um atalho inaceitável? Qual é o limiar entre o atalho aceitável e inaceitável? Como não existe esse limiar filosoficamente definido, e é o que eu estou querendo mostrar aqui, como ele não consegue sustentar esse limiar de maneira lógica, argumentativa, ele vai jogar pro lado ético, moral e jurídico. O que pra mim é fugir do argumento, sabe? É que nem falar assim, não pode matar alguém. Você fala, por quê? Porque é ilegal. Fala, não, bicho, não é por isso que não pode matar alguém, sabe? Não é esse o argumento. O argumento jurídico, legal e moral, ele subindo aqui, você chega no princípio filosófico, né? Eu quero chegar a saber no princípio filosófico. E o que eu tô querendo mostrar através dessa interação aqui é que o princípio filosófico não se sustenta. Porque qualquer coisa que você tá chamando de atalho da IA também é atalho de um monte de outra coisa. Engine, por exemplo, você tem o bonequinho aqui, enfim. Jogam um verde aqui, uma cortina de fumaça ali e vão lentamente usando o carinho que o público tem por esses jogos pra ir empurrando o limite do aceitável. Essa é a estratégia. O público começa a ceder aqui, acolá, começa a papagaiar essas desculpinhas e aí de repente você pisca e pronto, e a generativa já se tornou aceitável nesse contexto. Só que se você gosta de videogame, se você gosta de literatura, de cinema, você não pode aceitar isso de jeito nenhum, cara. Porque arte não é arte sem o processo criativo. Esse é o ponto que eu quero chegar. Você tá percebendo que é um argumento, né? É a cobra comendo o próprio rabo, assim. O argumento é que é inaceitável. Por quê? Porque é inaceitável. Se você gosta de arte, você não pode aceitar. Mas por que você não pode aceitar? Porque é inaceitável. E, na verdade, que nem eu tô voltando aqui, eu acho que as pessoas não gostam de ver, mas usar no processo, eu não tô vendo um argumento sustentável até agora. Eu não tô vendo um argumento sólido. O argumento que eu vi até agora é do plágio, mas é um argumento jurídico, é um argumento moral pra não usar, porque ele sempre joga pro campo moral. Eles querem te empurrar isso, mas eles quem? Por que eles querem te empurrar? Eles querem te empurrar é porque eles gostam de usar, a gente gosta de usar. E é isso que eu tô falando, assim. Tem uma distinção entre a frente da casa e a parte de trás da casa, né? O sommelier tá falando uma coisa e a cozinha tá falando outra. Nós aqui da cozinha... Nossa, deu uma loucura aqui no Streamlabs. A gente aqui na cozinha, nós estamos super confortáveis. O diretor de arte da Larian falou, o CEO da Larian falou, o programador de software está falando, o criador do Node.js está confortável, quem escreve software está confortável. Eu não conheço um programador de software que não está usando IA de alguma forma, que seja o autocomplete, mas o autocomplete no Cursor, no VS Code, isso é IA. Eu não conheço uma pessoa que não está confortável com isso, mas quem está confortável é o público lá da frente. O que me leva a crer que você não gosta de ver, mas como se é usado na produção, você não se interessa. Né? Tipo assim, é que nem óleo de soja, pô. Minha esposa detesta óleo de soja. Mas ela vai no restaurante, eu já falo assim, amor, não pergunta qual óleo que eles usaram. Porque não interessa o óleo que eles usaram, entendeu? Só come a comida e gosta. Eu não gosto de óleo de soja. Então esquece o óleo que eles estão usando. Eu só gosto de comer azeite. Pronto. O Vinícius falou, eu estou fazendo um game em linguagem mais pura, sem usar as engines famosas. Pode dizer que sou mais limpinho por causa disso? Pode. Mas tipo assim, exatamente, perfeito, Vinícius, seu comentário é perfeito. Eu estava estudando isso hoje mais cedo. Porque eu quero trazer um vídeo aqui no canal só sobre design de proposta de valor para jogos, porque todo jogo tem uma proposta de valor, ainda que a gente não pense nisso, mas o jogo é um produto, todo produto tem uma proposta de valor, todo produto está inserido no mercado, todo produto atende ao público-alvo, todo produto tem um encaixe. E isso é importante de pensar porque não existem sucessos indie de maneira pura e abstrata, que o cara foi lá e deixou seu coração na obra e de repente ele fez milhões de dólares. Gente, isso é bonito, mas isso não existe, tá? Vamos falar do mundo real, vamos falar do mundo que existe. Por que Stardew Valley fez milhões? Foi porque o cara lá, criador, teve uma ideia genial e de repente ninguém pensou e de repente ele foi lá e fez muito dinheiro? Stardew Valley fez milhões porque tinha um nicho de jogos que não foi explorado que ele aproveitou, mas ele percebeu um gap de mercado. Tem centenas de milhares de jogos sendo publicados todos os meses na Steam e 0,01% deles fazem sucesso. Quais que fazem sucesso? Os que sabem explorar a dinâmica de mercado, como uma startup. Tem 1 milhão de startups nascendo todo dia. Qual startup que tem sucesso? Aquela que sabe explorar as dinâmicas de mercado. Fala, Leafar, beleza? A gente está reagindo aqui ao TVPH defendendo... Quer dizer, o TVPH sendo muito contra o uso de IA e nós estamos defendendo que na cozinha pode. Não deixa as crianças saberem, tampe os olhos e ouvidos das crianças, mas pode usar sim, tá? É basicamente isso. E aqui o que ele está falando sobre processo. Ele está querendo dizer que não existe arte sem processo. Mas, bicho, ninguém se importa com o processo. O processo, ele é chato, ele é repetitivo. Sabe como é que ninguém se importa pelo processo? Se eu fizer um vídeo no YouTube desenhando por 6 horas, ninguém vai assistir essa bosta. Ninguém vai querer ver. As pessoas querem ver a arte final. É isso que eu tô falando aqui é a hora dos adultos, né? Aqui a mesa dos adultos não é a mesa das crianças. Se eu passar 8 horas programando e fizer live disso aqui, quem vai assistir? Ninguém assiste isso. E tanto é assim que o TVPH não faz os vídeos dele de maneira abstrata. O TVPH não pega um vídeo e grava assim 2 horas dele falando um tema. A review dele não é 16 horas jogando um jogo. A review dele tem uma estrutura. A review dele tem um gancho, tem uma chamada, tem um momento que ele começa a desenvolver o argumento dele, que ele vai para a coisa final. Porque ele sabe que ele está inserido em um mercado, que ele precisa da sua atenção, que você é um consumidor de um produto que ele está produzindo. É a mesmíssima coisa aqui. O processo não é importante. Ninguém quer saber do processo. Foi pelo motivo que eu falei. Se Duna tinha 40 minutos a mais e podia ser um filme espetacular, ninguém se interessa, porque o filme final é ruim. E ninguém vai dar ouvidos para os 40 minutos adicionais.
E aí você querer valorizar demais o processo é querer valorizar sofrimento mais do que resultado. O que não, primeiro, não é como o mercado funciona. E segundo, é um sadismo desnecessário. E tanto é verdade. Você lembra do filme do Van Gogh? Tem um filme, esse aqui, Loving Vincent. Esse filme, eu gostei muito, achei maravilhoso. Cada frame desse filme é uma pintura. Cada mísero frame é uma pintura a óleo. É um feito artístico, assim, é uma coisa inacreditável. Esse filme ganhou quantos Oscars? Esse filme fez quanto de dinheiro? Qual foi o resultado geral desse filme? Uma expressão artística maravilhosa, linda. É um filme rentável? Lindo, né, João Davidson? Mas assim, comercialmente o filme não é o maior sucesso do mundo. Porque ninguém se importa pelo processo. Eu tô falando aqui em termos mercadológicos, né? O resultado final não interessa. E aí, se você quer fazer arte para se expressar, para falar do seu coração, o conceito aqui é super legal, né? Cara, eu quero fazer um filme que é assim. Beleza, fica à vontade para fazer isso. Então você não precisa estar aqui. Vai lá e faz o seu jogo, faz a sua arte, faz o seu quadrinho, faz do jeito que você quiser. Eu estou aqui e o meu interesse é saber como eu faço coisas que vendem. Porque eu quero viver de fazer essa parada. Eu quero ganhar dinheiro com a coisa que eu faço. Eu quero não que a arte seja um pensamento adjacente à minha vida, mas que seja o centro. Nesse universo e nessa condição, é preciso pensar como que a gente coloca a mão na merda. Se nós estamos vendendo, nós estamos no mercado capitalista e a unidade do capitalismo é a venda, eu preciso saber como é que eu vendo. E saber como eu vendo é pensar nessas questões. João Deus falou que muita gente achou que foi esquisito. Pois é. E aqui tem a ver com o resultado final, né? Não é linha de produção. O processo é o que importa. É saber que cada pedacinho de um jogo foi pensado com um propósito. Que cada linha de diálogo, por menos importante que seja, reflete a visão de mundo de uma pessoa, de carne e osso. Se não há intuito e dialética em cada passo do processo criativo, o resultado não é arte, e sim algo falso, artificial. A essa altura já deve ter ficado bem claro qual é o uso de IA generativa que eu rejeito completamente. Ele vai entrar num outro ponto aqui, mas só pra gente voltar nesse assunto. Quantas reviews do TVPH foram impactadas pelo efeito sonoro, pelo sound design, por exemplo, que é uma área bem interessante, mas que é muito negligenciada, né? Quantas reviews foram impactadas pelo uso de boas programações, boas práticas na hora de escrever código? Ou de código de manutenção? Quantas reviews do TVPH foram influenciadas por exemplo, pela qualidade dos textos e material de marketing, de branding do produto? Eu já vi vários, né? Porque eu sou fã do trabalho do cara, eu gosto muito do trabalho dele. Mas, eu vou dizer com confiança que nenhuma. Isso nunca entrou na cogitação dele. Porque isso faz parte do processo. E aí vem o que eu tô falando de realidade, o que eu tô falando de, infelizmente, a concretude, a solidez da produção artística. A gente pode ter muito discurso, e eu tenho esse momento com vocês sabem. Muitas vezes eu paro aqui e falo com vocês da importância de sonhar, da importância de defender o que a gente acredita, de fazer uma coisa com sentimento, com coração, com alma. Isso tudo é importante. Mas já ouviram aquela frase? O jeito que você passa seus dias é o jeito que você passa a sua vida. Fazer arte não é esse momento que você tá inspirado o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro produzindo e fazendo as coisas. Eu tô falando como, assim, eu já tive umas 2, 3 bandas, eu já escrevi livro, eu já fiz quadrinho, tem mais de 7 anos que eu sou ilustrador, tô fazendo jogo aqui ao vivo com vocês. Eu não vou dizer que eu sou bom em nada do que eu faço, mas eu tô bem envolvido com o processo criativo, de muita coisa. Eu já fiz dinheiro com quase tudo dessas coisas, né? O Game Dev, nós estamos aqui ainda precisando fazer dinheiro, mas do restante, porque a gente começou agora também, do restante tudo já me deu dinheiro. Eu sustentei muito tempo a parte da minha faculdade de Direito com dinheiro de ilustração. Paguei minha festa de formatura com dinheiro de ilustração. Então, eu tô acostumado, de alguma forma, com o processo artístico. E aí que eu falo, assim, com muito respeito e com muito carinho ao posicionamento dele, porque eu gosto dele como pessoa, mas o jeito... Fazer arte são essas pequenas decisões do dia a dia. Fazer arte é... Como fazer uma ilustração linda é saber como que a luz reflete numa cabeça num plano tridimensional. Fazer arte é saber como que é uma perspectiva de 3 pontos e como é que eu projeto um prédio aqui. Se eu uso IA para gerar uma perspectiva de 3 pontos, para gerar esse grid para mim, eu não tenho que ficar na mão usando uma régua, isso faz alguma diferença no resultado? Você, enquanto consumidor, você vai deixar de consumir por causa disso? Ou você vai achar que não é arte mais por causa disso? O consenso na história da arte e no entendimento moderno de arte é arte o que a gente chama de arte. É tão somente isso. Arte é o que se convencionou a chamar de arte. Por isso que existe a confusão, né? Com a arte moderna. Então, você vai no museu e, de repente, essa é inclusive a atenção que eles colocam. Você vai no museu, você vê um mictório e você fala, isso não é arte, mas é arte, porque o que define arte é o contexto em que é colocado. É arte se você chamar de arte. O fato de que você chama de arte gerado por IA, você já perdeu a batalha. É arte. Se é arte gerada por IA, já é arte.
Não é o processo que define, porque defender o processo, e é isso que eu tô falando, porque antigamente, como é que era? Eu não sei se eu vou achar foto disso, mas arquitetura passado, talvez, eu não sei se eu... Não. Oscar Niemeyer, ambiente de trabalho. Deixa eu ver se eu acho isso. Antigamente, você ia ser um arquiteto, você ia ter uma mesa gigante com um monte de papéis, um monte de réguas, e você ter que no braço calcular a dimensão das coisas e tal. Hoje em dia tem o AutoCAD, e você pode... E eu não vou disputar aqui o valor artístico de obras arquitetônicas, tá? Para mim é evidente que tem valor artístico. Hoje em dia você é o AutoCAD, que faz esse cálculo de distâncias automaticamente, por exemplo. Ou você vai pensar em logos, né? Smile, logo, design antigamente. Deixa eu ver se eu acho isso. Mas você tinha... Original, talvez? O primeiro... Eu não sei se eu vou achar isso, mas a primeira vez que fizeram esse design do sorriso foi feito com cálculo matemático, e o designer gráfico tinha que saber como usar o compasso, o esquadro, e fazer o cálculo certinho. Hoje em dia você bota no Photoshop e ele calcula sozinho. Perdeu o valor? Deixou de ser um produto interessante, um produto artístico? Qual é a importância do sofrimento na produção de arte? Isso que eu estou falando. A ilusão do sofrimento... Já usou muito AutoCAD? Sério? Mas você não mexe com coisa de animação, o João Davidson? Eu vou dizer que mais importante do que o sofrimento é a ilusão do sofrimento. É a percepção da mão de um artista. É isso que é valorizado no produto final. Não é o processo em si. E eu volto no assunto que eu falei. O que é valorizado é a superfície do produto. Então as pessoas valorizam a percepção de que alguém foi lá e botou a mão naquilo, que é um trabalho curado e artesanal e tal. As pessoas não valorizam de fato o processo, porque ninguém averigua isso, né? Então, assim, de novo, mesa dos adultos, né? Falando da realidade como ela é. Né? Só que é importante eu falar com todas as palavras aqui, porque torcer as suas críticas e fingir que você tá falando de uma coisa que não é o que você tá falando é a principal arma no arsenal do defensor de IA, né? Então, com todas as palavras, o que eu rejeito aqui é IA generativa no processo artístico. Eu não tô falando de usar inteligência artificial para fazer ata de reunião ou lista de afazeres, por mais que a gente precise falar disso também mais pra frente no vídeo. Eu tô falando de usar IA para criar conceitos, roteiros, visuais, músicas. Isso é inaceitável. Eu não... Sacou? Minha dúvida assim, do porquê que é inaceitável. É um argumento circular e recursivo? O argumento referencia a si próprio. É indefensável. Por que é indefensável? Porque não pode, porque eu gosto do processo. Mas eu mostro, mas você não gosta do processo? Não, mas é indefensável, porque não pode usar. Isso, com todo respeito, tá? Mas me parece um argumento que foi adotado por um grupo, e aí existe mais interesse na adesão ideológica ao grupo do que uma consideração concreta do que a gente está falando. Eu não acho que esse argumento se sustenta ao mínimo do escrutínio, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Fazendo o mínimo de análise do argumento. Não tô nem falando de IA generativa no processo de programação, porque isso aí não é da minha alçada e também já parece ser uma luta perdida. Por que não pode na programação? A programação, de repente, não é parte do jogo, né? Sendo que videogame é 80% código, de repente não pode. Não pode entrar na programação. Ou quer dizer, pode, né, pelo argumento dele. Não vou defender que não é. Se você não tem problema com código sendo feito com IA, o seu problema é com IA sendo usada na produção final, você volta no que eu falei. O seu problema é só ver IA. Você não gosta de ver uma coisa feita por IA, mas se é feito na produção, você não tá nem aí. Esse programador como um todo parece ter feito um pacto suicida com esse negócio de IA generativa aí, porque eles sabem que investimentos em IA é a única coisa que ainda sustenta a indústria deles, que há uns 10 anos já até parou de fingir ser capaz de criar algum produto novo que realmente melhore as vidas das pessoas. Esse argumento vem do nada, né? E não é bem o caso, assim. Eu já falei isso em outra live, mas vou repetir aqui só porque eu acho o argumento importante. Defendendo isso a ferro em fogo, a gente não tinha nem linguagem de programação. Você é programador, você tem que trabalhar direto com o hardware, direto com a placa-mãe. A gente conseguiu, por várias inovações tecnológicas ao longo dos anos, desenvolver sistemas operacionais. Então agora o ser humano conversa com a máquina através de um sistema operacional, pelo Windows, pelo Linux, pelo macOS. Depois, com muito mais avanço ainda, a gente desenvolveu linguagem de programação. Então você pode escrever em C, pode escrever C#, C++. Hoje em dia o VS Code, o Cursor e a IA como um todo são mais uma forma de interagir com o código. Que você pode conversar com o código por forma... Mas assim, os puristas, você vai ter purista que fala, não, escrever em React é coda fofo, escrever em TypeScript é coda fofo, tem que saber escrever PHP, JavaScript, não sei o quê. E aí o cara que, né, a geração passada fala, não, escrever em JavaScript, PHP, isso é coda fofo, tem que saber escrever em C. E você vai voltando ao assunto, entendeu? Toda facilitação ao acesso. E aí volta naquele ponto que, salvo engano, não era o Leafar que levantou, não. Era o... Acho que era o Lenço que levantou. Não, Vinícius que levantou esse ponto. Volta na história
de que o que você é contra é a democratização do acesso a uma forma então restrita para outras pessoas. Porque isso é só uma facilitação do acesso à comunicação humano-máquina. O João Davidson falou, eu vi uma moça dizendo que a gente devia usar IA para fazer o trabalho de corno. Acho que eu concordo com isso. É mais ou menos por aí, mano. A gente quer deixar o ser humano com filé e deixa o trabalho, tipo, de fazer textura de pedra, de fazer código de save game. Deixa isso com a máquina. Foda-se, bicho. Sabe? Que nem uma engine. Você não precisa fazer do zero, que nem na Game Jam que a gente participou, que tinha o cara lá codando do zero o sistema de colisão do jogo dele. Isso é respeitável e é legal como exercício criativo, exercício de código, mas você não precisa fazer isso. Não precisa fazer do zero o sistema de colisão, já tem pronto, sacou? Que diferença faz no seu produto? Volta nesse assunto o tempo inteiro. Você está construindo um produto que vai operar em um mercado. O seu consumidor não vai saber apreciar essa diferença. E volta naquele assunto que a gente falou na live do outro dia, do cara que fez um jogo inteiro de sobrevivência do zumbi, começando pelo carro, pela mecânica do carro. Gente, qual é o produto aqui? O produto não é o carro, não é o negócio do carro. Vamos pensar nessa lógica primeiro, assim, qual é a minha proposta de valor com esse jogo? A minha proposta de valor com Zelda Ocarina of Time, por exemplo, se eu quero recriar Zelda Ocarina of Time, é o sistema de colisão? É óbvio que não é, então que diferença faz se foi feito por IA ou se não foi feito por IA? As pessoas não valorizam isso. Eles vão defender isso aí com unhas e dentes até a bolha estourar e depois das demissões em massa eles decidem que carreira nova seguir. Mas além disso, tem a cortina de fumaça de tentar chamar tudo que envolve geração processual de IA generativa. Geração processual não é IA generativa. Nem tudo que envolve machine learning é IA generativa. Ninguém vai perder a ética artística por usar a ferramenta automatizada de recortar objeto do Photoshop. Então, de novo, o meu problema, no fim das contas, é com IA generativa no processo artístico. E aqui, inclusive... O seu problema é com ver artefatos de IA no produto final. Na minha opinião, tá? Na minha leitura do que você está falando, você não gosta de ver um produto de IA Você não gosta de ver IA estampada lá, no produto final. Mas o restante você tá confortável, ou pelo menos não deu argumento. A gente chega em um ponto em que cada um pode resolver pra si mesmo, finalmente, o Photoshop. Então, de novo, o meu problema, no fim das contas, é com IA generativa no processo artístico. E aqui, inclusive, a gente chega em um ponto em que cada um pode resolver pra si mesmo. O Vinícius falou, na hora de defender o programador, ele pulou, sacanagem. Exatamente a minha questão, assim. Alguém vai disputar que não existe um mérito artístico em código? Só não existe mérito artístico porque não é reconhecido como arte. Mas eu sou tão maximalista da ideia de arte, e eu sou tão fã das artes, da criatividade humana, que eu acho que Reels e Shorts e TikTok tem característica artística, código tem característica artística, sound design tem característica artística, UI de aplicativos tem característica. Tudo isso é uma característica artística, justamente porque tudo pode transparecer de alguma forma a perspectiva do criador. E aí volta no ponto que pra mim é mais sensível. Ainda que você esteja usando IA generativa, você está escolhendo um resultado entre vários possíveis. Você está dando prompt, por exemplo. E nisso existe a sua subjetividade, a sua capacidade enquanto ser humano. Não é no processo, não é no sofrimento que se constitui a obra de arte, é na escolha. O ato de decidir, o ato de escolher o que constitui alguém como ser humano. É o ponto fundamental, assim, você escolhe a vida, você escolhe estar nesse planeta todos os dias. Porque a única opção que você tem disponível a todo tempo é se matar. Certo? A todo tempo pode acabar a sua vida. Se você continua a estar aqui, você continua existindo no mundo, é a mesma coisa, e isso é fazer arte. Assim, a sua vida é artística de alguma forma, a sua vida é uma produção de arte. Você escolhe o que vai ser o resultado final, você escolhe qual vai ser a linha de código, você escolhe qual vai ser a expressão. Essa escolha está refletida em tudo, e essa escolha reflete as suas perspectivas, a sua vivência, suas preferências pessoais. Tudo isso é arte, assim. E aí, então, por um lado tem isso, por outro lado tem a questão do produto, bicho. Você quer fazer o produto melhor de todos. Tudo é arte, exato. Quase tudo é arte mesmo, se você olhar sobre essa perspectiva. Finalmente, aquela velha processo artístico. E aqui, inclusive, a gente chega em um ponto em que cada um pode resolver pra si mesmo, finalmente, aquela velha e chata questão do videogame é arte. Porque se pra você, tudo bem, videogame usar IA generativa no processo artístico, então pra você, videogame não é arte, é produto. Só produto. É o equivalente criativo de uma dentadura fine. Também, e tem gente que realmente vê videogame assim. Eu não julgo. Cada um vive do jeito que quiser, né? Não, tem gente que não são antônimos, né? Não são coisas auto-excludentes, assim. Pode ser arte, pode ser produto e pode usar IA. Tipo, não é uma coisa que exclui a outra, não. Videogame é arte? É óbvio que é arte. Inclusive, eu diria que é uma das máximas artes, porque ela conjuga várias outras artes. Mas esse argumento de que fala Zelaheri, salve Jovi, só de trocar um if inline para o operador tenário já é um aspecto artístico para mim. Exatamente. Eu acho que se você tem interesse em, não vou dizer na construção, assim, mas uma apreciação. Porque quando você está escrevendo código, você está expressando uma forma de pensar, de pensamento, né? É uma forma de traduzir lógica,
de traduzir um pensamento humano ali no computador e de comandar o humano a fazer a máquina a fazer alguma coisa. Então, pra mim, é óbvio que tem conteúdo artístico. O que pra mim é muita sacanagem, ele fala assim, não, vamos esquecer programação pode, mas eu não gosto de arte. O que volta no meu ponto central. Ele não gosta de ver, ele não gosta de ver uma imagem gerada por IA, mas o restante pode. Vinícius fala, para o usuário é arte, para o produtor é produto. É mais ou menos por aí. Eu diria que até para o usuário é produto, porque, por exemplo, né? E aqui vem um ponto que eu queria trazer também nessa reflexão, que é todo mundo tem que sujar as mãos. O TVPH vai falar isso tudo e vai ter a posição dele que não, pra mim videogame é arte, é outra coisa. Mas vamos falar de verdade, TVPH? Pensa no seu jogo favorito. Qual que é seu jogo favorito? É um jogo que te prendeu ou um jogo que você não teve o menor interesse em jogar? Não, você teve interesse em jogar, né? Você se prendeu naquele jogo. Você começou a jogar ele e te convidou a ficar 4, 5, 10, 20, 100 horas nele. Isso é por acaso? Isso é uma expressão da alma do criador? Existe uma ciência, uma técnica, um estudo por trás de fazer um jogo ser interessante, que se chama game design. Então, o que mais me incomodou nesse vídeo todo é que como alguém que estuda game design, alguém que se interessa sobre isso, que tem interesse nessa produção, parece tipo assim, sabe, uma passada de não, o que eu gosto é só coisa artística, expressão mesmo do fundo do coração de todo mundo, não é essa bobagem aí não, que é feita por, sabe, por ciência, mas cara, se você gostou de jogar Mario Odyssey do começo ao final, é porque Mario Odyssey tem um monte de técnicas de game design. Zelda Breath of the Wild tem um monte de técnicas de game design. Se você passou 8 horas seguidas jogando Splatoon, tem uma técnica de game design por trás. E isso tudo é ciência, isso é estudo, isso é trabalho, isso é pesquisa com usuário, isso é um trabalho que é banal, que é repetitivo. É isso que eu tô falando. Não é um ato constante de criação e de inventividade e de o tempo inteiro estar florescendo de ideias. Às vezes, e na verdade quase sempre, né? Por que a Blizzard, de 1997 a 2007, só lançou pedrada praticamente? Porque, diria 95 a 2005, na realidade. Que foi aquela expansão do WoW foi 2005, né? Aquela lá do gelo, que esqueci o nome agora. Por que só lançou pedrada? Porque a Blizzard fazia de maneira copiosa um monte de estudo com usuários. Eles faziam um jogo, botavam um grupo pra jogar, viam como é que eles jogavam e aí ajustavam a partir disso. Qual que é o nome disso? Ciência, prática científica. Isso é método científico, método de pesquisa com o usuário. Você vê se o usuário está respondendo positivo ou negativamente. Não tá. Por quê? Porque falta gancho mais cedo. Então vai lá e enfia um gancho mais cedo. E isso que eu tô chamando de sujar as mãos. Isso é o ato do dia a dia. E se você pode ter hoje em dia um IA que, por exemplo, simula o fluxo de um jogador como você tem, isso desmerece o produto final? Tanto não desmerece, e é isso que eu tô falando assim. Para o usuário final, que é ele valoriza um produto bem feito. Um produto bem feito passa por isso. Então não é só uma expressão artística, não é só uma coisa que veio da alma do criador, é uma coisa que é produto, que é pensada para inserir no mercado, que é pensada para funcionar dentro de um mercado. Essa é a minha questão com a coisa, a minha sensibilidade com a coisa. Assim. Quem está produzindo, do lado de quem está construindo, existe um zelo para que aquilo seja consumido, seja gostado, funcione. Então mesmo para ele que vai dizer que não, meus jogos favoritos são arte, eles também são produto. Seus jogos favoritos foram construídos para serem favoritos. Você acha que é por acaso que quando você está... Por acaso você consegue passar 20 horas no Skyrim direto, andando de um lado pro outro? Não, foi deliberadamente. A cada 30 segundos, 1 minuto andando, sua atenção vai ser chamada para alguma coisa. A cada 1 hora fazendo uma coisa, vai acontecer um evento que muda a sua dinâmica de jogo. Por que em Skyrim você fala assim, eu vou ir para aquele canto do mundo? E a quest sempre te manda pro cu do mundo. Você tá aqui, a sua quest vai te mandar ir pro outro lado. Porque no caminho foi tudo pensado para que você vá indo pra uma coisa, pra outra, uma coisa te puxa, outra coisa te puxa. Vai aparecendo no seu radar ali em cima. Gente, isso é ciência. Isso é pensamento, isso é ciência aplicada. Não tem nada aqui de inspiração. Claro que tem criatividade, né, na construção. Mas em última instância, gente, isso aqui é, sabe? E é isso que eu tô falando da banalidade de fazer arte. Tem uma coisa que é realmente profunda e criativa e intelectual, mas tem uma parte que é simples. Tem uma parte que é simplesmente o ato de fazer. E isso é a coisa que ele tá chamando de arte, né? Então, quero dizer assim, mesmo essa percepção do que você está achando que é esse topo do iceberg, ele é sustentado por uma parte de baixo que tem a ver com prototipação, tem a ver com rascunho. Overwatch, que foi um sucesso, antes de ser Overwatch, era Titan. Foi um jogo que foi praticamente descartado tudo. Descartaram o jogo. Por quê? Porque não estava dando bem com playtesters. Aí você vai dizer que Overwatch é uma expressão pura de arte? Sacou? Só quer saber mesmo de consumir, que não tá preocupado com esse negócio de processo artístico, processo criativo, e tudo bem, cara. Você não tá preocupado com isso. É o que eu tava falando da história do Van Gogh mais pra trás. Não existe nenhum jogo que você vai dar 10 de 10 porque o processo foi maravilhoso, mas o jogo final é ruim. Pensa nesse cenário. Tem algum jogo que o processo foi lindo, foi de chorar assim, mas o jogo final é ruim? Vamos pintar esse cenário na sua cabeça? É um jogo feito por uma criança com câncer no estágio terminal, e ela aprendeu a programar sozinha. Ela não falava inglês, que ela era do interior da Mongólia, mas ela aprendeu sozinha a fazer inglês, e é uma história pra retratar a luta dela com câncer. O jogo final é um saco de jogar, é impossível de jogar. Esse jogo vai receber um 10 de 10? A resposta é óbvia, né?
João Davidson falou, é tipo a fila do caixa da Americana cheia de besteirinha. É tipo isso, assim, é uma coisa pensada, né? É uma coisa, inclusive a monetização faz parte disso. Como que o jogo se mantém vivo? Por exemplo, né, quando a gente pega a CD Projekt Red lançando as expansões do The Witcher 3. Aquilo ali foi bondade deles? Eles fizeram de bondade pra ganhar? Não, tudo isso está no cálculo. A boa fé que você ganha com o seu público consumidor versus o quanto isso te monetiza. Às vezes você sacrifica um pouco do salário para aumentar a boa fé, mas a boa fé é usada para vender mais depois. Isso que eu tô falando, assim, aqui é a mesa dos adultos, não é o mundo da Barbie, assim, sabe? Aqui não é um mundo de imaginação em que tudo é produto e tudo é lindo e todo mundo ganha dinheiro. Assim, vamos falar de mundo real? A empresa tem que se pagar, e para a empresa se pagar ela tem que ter esse tipo de cálculo. Esse tipo de cálculo vem de marketing, vem de growth, vem da área de produto. Sabe? Isso que eu tô chamando de vida real, e na vida real todo mundo tem que sujar as mãos, bicho. Ninguém faz dinheiro de mão limpa, entendeu? Ninguém faz dinheiro sem querer botar a mão na merda. Só que mesmo essas pessoas deveriam considerar inaceitável IA generativa. Só que para falar disso, a gente precisa expandir um pouquinho o escopo da crítica. No começo do século XIX, durante os primórdios da Revolução Industrial, surgiu na Inglaterra um movimento de trabalhadores chamado ludismo. Talvez você já tenha ouvido falar desses caras da boca de defensor de IA generativa. Os luditas eram trabalhadores dos ramos de fiação e tecelagem que rejeitavam o surgimento de máquinas capazes de automatizar as suas funções nas fábricas, que, diziam eles, destruiriam os seus ofícios. Eles organizaram protestos, mas não foram ouvidos pelo parlamento e depois intensificaram sua ação com a destruição do maquinário, o que, por sua vez, fez com que os donos das fábricas iniciassem uma repressão mais violenta, resultando em prisões, tortura e até mesmo execuções. Direto você vê defensor de IA generativa chamar quem critica a tecnologia de ludista em um tom depreciativo, como se ludista fosse algo terrível, e não apenas um trabalhador que estava tentando lutar pelos seus direitos e que, como a história provou, estava certíssimo. Porque sim, Tava certíssimo, é forte. Tipo, é claro que a crítica de ludista vem da miopia de quem tá fazendo essa crítica, né? Que tá querendo dizer assim, pô, você tá batendo na máquina, mas a marcha do progresso é inevitável. Não existe mundo em que a gente volta pra trás da IA existir. É isso mais ou menos que é a crítica, né? É de ser ludista. Falar assim, não, eu não gosto, porque no curto prazo eu perco meu emprego. Tudo bem, no curto prazo perder seu emprego, como uma crítica razoável, assim. É claro que a gente tem que pensar. Em qualquer estado sério, pensaria na realocação. E eu não tô poupando críticas, especialmente ao Estado brasileiro nesse sentido. Quem acompanha aqui sabe o tanto que eu sou defensor do desenvolvimentismo e do nacionalismo desenvolvimentista, né? Eu acredito num Brasil forte, gigante, com uma indústria muito potente, num modelo parecido da Alemanha, é o que eu mais defendo, em que a gente tem capacidade, inclusive, de absorver as pessoas sem trabalho. Então isso não seria nenhum problema no meu mundo ideal. Mas chamar de ludista é querer reverter a marcha do progresso. A gente desenvolveu uma tecnologia, a gente não consegue dar para trás nela. Né? Então é a pequenez do pensamento de pensar assim, pô, a gente criou uma tecnologia nova e aí você está sendo reacionário de quebrar a tecnologia querendo voltar para um patamar que não existia antes. O Igor falou, 5 dias para fazer uma camiseta, tá doido. Pois é, bicho, e dizer assim, que eles estavam certíssimos, de alguma forma a Revolução Industrial foi importante por pegar o que era a expectativa de vida na humanidade, que era de 35 anos, e jogar para 80. E isso tem profundas relações com a Revolução Industrial. Não quer dizer que ela veio sem problemas, e não quer dizer que nenhuma tecnologia é uma bala de prata para resolver a humanidade. Isso não existe. Mas quer dizer que ela fez um avanço significativo na história da humanidade, né? E aí vem isso que eu volto para falar de mesa dos adultos. Vamos falar do mundo que existe, não do mundo da Barbie, o mundo da fantasia. No mundo da fantasia a gente pode voltar atrás da IA, mas não vai ser com piquetes, né? Se você quer mudar... E aí eu tô falando inclusive de um jogo no campo deles, assim, não sei a filiação partidária nem ideológica do PTVPH, mas falando de materialismo histórico do Marx, vai ser a condição de produção que vai definir todo o resto da sociedade. Então me dá uma alternativa a IA, me dá uma alternativa a essas tecnologias que é mais produtiva, porque é isso que vai conduzir todo o resto, isso vai condicionar todo o resto. Se as pessoas são mais produtivas e há mais produtividade com a IA, ela vai ser adotada, não existe caminho de volta para isso. Isso é tão somente o jeito que a realidade funciona pela lógica materialista histórica, né? As máquinas de tecelagem trouxeram o progresso da Revolução Industrial, junto de uma deterioração dramática das condições de trabalho, de poluição suficiente para reduzir a expectativa de vida média do país inteiro, de trabalho infantil desenfreado, de superconcentração populacional. Porque antes crianças não trabalhavam, né? Você pode argumentar que foi a Revolução Industrial, na verdade, que criou o direito de proteção da criança. Eu não vou entrar muito nesse argumento, porque não é muito central aqui o que ele tá falando, não, tá? Mas eu acho muito esquisito essa linha de argumentação, porque é tipo assim, é quase uma coisa, a culpa originária do Homo sapiens que descobriu o fogo, então, pô. Ele que fez essa desgraça toda. Ele que botou a gente nesse caminho, entendeu? O cara lá que inventou o fogo, ou inventou a roda, sei lá. Em centros urbanos com qualidade de vida terrível.
enfreado, de super concentração populacional em centros urbanos com qualidade de vida terrível e de um aumento obsceno nas taxas de desigualdade social ao longo de um século inteiro, culminando de maneira dramática com as duas grandes guerras do início do século XX. 200 anos depois, completamente desconectados de todo O bom é que não tinha guerra, né? esse sofrimento multigeracional que foi desencadeado ali, é fácil pra gente colocar a nossa própria realidade na balança e dizer que nossas vidas melhoraram pela presença de máquinas de tecelagem ao redor do mundo inteiro. Mas você consegue mesmo dizer que os luditas estavam errados? Eu entendo a posição de curto prazo deles, né? Mas é o que a gente tá falando aqui, eles são reacionários e míopes. Isso eles eram mesmo. Vendo bem que a Revolução Industrial trouxe pra humanidade no agregado, eles eram míopes, sim. O João Davidson falou, acho que a verdadeira discussão envolvendo a IA é computação sustentável. Exatamente, assim. Mais ou menos isso que eu quero dizer, assim. Vamos bola pra frente? Vamos denunciar o que interessa? Não vamos querer brigar pra que não use, porque vai usar. Então vamos pra discussão que interessa? Esse tal progresso aí, eles não viram em vida. E talvez você esteja um pouco incomodado com essa analogia distante, mas eu queria te lembrar que não sou eu que invoquei os ludistas. São os defensores de IA generativa que voluntariam a comparação por vontade própria o tempo todo. Chamar hater de IA de ludita inimigo do progresso é um dos pontos que eles sempre estão papagaiando por aí. E no fim das contas, a analogia é problemática não por causa de sua distância da nossa realidade, e sim pelo fato de que as máquinas de tecelagem realmente melhoraram a existência humana a longo prazo, trazendo roupa para todo mundo a preços muito reduzidos. A IA generativa não vai melhorar a vida de ninguém. Como que você sabe, bicho? Como que você sabe? E volto no assunto, assim, você tá falando de IA generativa, mas IA é isso aqui, camarada. IA é esse monte de coisa. Já tem um monte de estudo, já me parece consenso em qualquer empresa de tecnologia que IA diminui muito o tempo de produção de um monte de coisa. A adoção da IA por todas as indústrias que eu conheço que tocam no computador é inegável. Você vai dizer que não tem ganho de produtividade? Você tá falando isso, tipo assim, no terceiro ou quarto ano, que essa parada foi divulgada para a humanidade. Que terceiro ou quarto? Acho que seguro ou terceiro, né? Nós estamos agora na crise, agora que a coisa tá mudando. Calma, camarada. Sabe, você tá comparando hoje, mais de 100 anos depois da Revolução Industrial, o resultado da parada dá 100 anos pra isso aqui, pra você ver onde chega. Fala da internet, pô. A internet não tem nem 50 anos e já mudou completamente a fábrica da realidade. A internet mudou fundamentalmente a estrutura da sociedade. E aí o argumento é muito mais robusto, né? Inclusive eu defendi muitas vezes um direito constitucional, um direito fundamental humano ao acesso à internet, porque a internet é forma de realizar direitos humanos, é acesso de realizar direito à cultura, direito à saúde pela telemedicina, direito à participação na economia, direito a um monte de coisa, direito à vida em muitos sentidos. Então, assim, vai dizer que a internet não foi um ganho no geral para a humanidade? E aí, nós somos, no começo da internet, você poderia dizer que não, que as pessoas estão antissociais e tal, enfim. E isso é míope, não tem outra palavra. Melhora com certeza, bicho. A galera também adora comparar a chegada da IA generativa com o nascimento da eletricidade, tentando igualar quem reclama da IA generativa com um fanboy de lamparina. É gente que quer relativizar tudo, que é um problema muito comum hoje em dia, né? Tudo é igual, todas as questões têm exatamente o mesmo nível de complexidade e profundidade. Ah, você não gosta de fascismo? Pois bem, eu não gosto de woke, então a gente é igual. É aquele jeito genial de pensar que só uma pessoa que acha o chat GPT uma coisa legal conseguiria entender. Isso é um argumento recursivo, né? Assim, IA é ruim e quem diz que é ruim é o mesmo tipo de pessoa que fala não sei o quê. E quem diz que é bom é o mesmo tipo de pessoa que fala outra coisa. Tipo assim, sabe? A eletricidade trouxe à sociedade inúmeros benefícios dramáticos. Em quanto tempo? Foi no segundo ano de adoção da eletricidade que ela realmente, de repente, é poste tudo quanto é canto? Imediatamente perceptíveis. Já Zé Larreri falou, aí a conclusão dele é, ou é certo ou é errado, sendo que é uma tecnologia emergente com várias questões positivas e negativas, dependendo da análise. Exato. Tem pontos negativos pra criticar sim, tem coisas sim pra gente analisar e melhorar sobre IA. Agora, o que não dá pra fazer é querer pegar a marcha do tempo e voltar pra trás, sacou? A gente não vai voltar pra antes dessa tecnologia existir. a IA generativa tá aí há anos, e até agora, trilhões de dólares perdidos depois, ainda não tem um modelo de negócio viável, porque ninguém conseguiu inventar uma única aplicação desse negócio pela qual um cidadão comum estaria disposto a pagar. Mas você viu que ele falou de remoção de background de imagens, geração de código, e tudo isso aqui tem um monte de ser humano disposto a pagar. O que ele está falando é que o chat GPT, a OpenAI não se paga. E eles têm um problema pontual a ser resolvido. Realmente, eles estão trilhões de dólares devendo trilhões de dólares e geram bilhões de lucro, mas não é suficiente para pagar. Agora, a Google tem condição? A Google tem dinheiro no banco para fazer acontecer?
A Anthropic, que é a que mais a gente usa, né, para fazer código, por causa do Claude e tal, eles têm dinheiro para fazer acontecer, o melhor modelo é deles. E o Qwen. E um assunto que ele ignora completamente. E a China, que todos os modelos são open source. Inclusive o governo chinês financia o desenvolvimento de vários modelos de IA. E aí? Sacou como é uma análise míope, é uma análise de curto prazo, é uma análise muito focada numa superfície do discurso, focada numa adesão ideológica, um discurso já posto, mais do que uma racionalização e um pensamento complexo, por trás do que ele tá querendo dizer? Logo, é a mesma coisa que a eletricidade, né? Essa falácia do tudo pelo progresso é uma maldição que colocaram sobre a cabeça do trabalhador, cara. Eles falam de luditas, de eletricidade, mas pra falar de progresso dá pra ir muito mais longe, pra antes de Cristo, quando inventaram o arado. O arado tornou possível a agricultura em larga escala. E é claro que serviu pra concentrar o poder nas mãos daqueles que tinham os meios de comprar ou produzir. E o trabalho dos caçadores, mano? E como é que fica? E o povo que era só caçador? E os coletores, mano? Como é que fica o trabalho deles? Produzir arados. Mas ele avançou a humanidade por meios de comprar ou produzir arados. Mas ele avançou a humanidade por permitir uma produção de alimentos exponencialmente maior do que antes. Isso é progresso. E querem dizer que a generativa é progresso igual. Mas progresso pra quem, cara? Você acha que bilionário seria a favor de a generativa se isso fosse bom pra gente? Esse progresso não é pra você, é pra eles. Você não faz parte do clubinho, cara. Se vai ter joguinho que você gosta e dá 10 de 10 saindo mais rápido, você tá a favor ou contra esse progresso? E aí você vai dizer, não, mas eu sou contra porque é imoral. Você é a favor ou contra da Unity? A engine de jogos. Tem um monte de joguinho muito famoso que veio da Unity. Você é a favor ou contra da Unity como empresa? Se você dizer que você é contra, você tá sendo um hipócrita. Porque é o que eu tô falando, é uma facilitação do desenvolvimento de software, é uma facilitação do desenvolvimento de jogos. Que é exatamente o que a IA traz. E para mim o ponto central da IA, o ponto mais positivo é justamente a democratização do acesso à tecnologia. A maior dificuldade que a gente tem hoje é a integração humano-máquina. Como é que um ser humano conversa com uma máquina? A IA facilita muito esse sistema, né? Você pode conversar com uma máquina com linguagem natural. Isso é revolucionário de fato. Tem muitas questões a serem atravessadas, mas muitas assim. Muitos problemas éticos, tem problema, especialmente, para mim o mais preocupante é a psicose induzida por IA, né? Que a IA é meio sincofântica assim, mas tirando mas assim, o argumento aqui não é sobre isso, né? O argumento aqui é uma coisa muito rasa, falando de um ponto de vista muito ainda, na minha opinião, ideologicamente possuído. O progresso que a IA generativa vai trazer é menos emprego, mais desestabilidade social, mais concentração de riquezas na mão de quem já tá lá em cima. E Não, tá só tudo isso mudando nas a dinâmica costas dos da empregos. destruição de toda e qualquer política de preservação do meio ambiente que a gente passou os Não, últimos 40 anos tentando. Não é isso, bicho. Não, calma. Bicho, o gasto de água da IA, que ela evapora, né? Ela vem de plantas nucleares e ela é usada para refrescar os data centers. Os data centers, que são um grande problema, também são data centers de outras coisas. Para começo de conversa, tá aí. Certo? Então, eu sou contra o Gemini porque não sei o quê. Tem que usar muita água para resfriar o data center da Google. Tem. Mas é também o data center da Google que hospeda os vídeos no YouTube. Por exemplo, esse aqui que a gente está assistindo. Certo? Então não é tão preto no branco assim. E segundo, o gasto de CO2, por exemplo, o gasto de CO2 de um prompt, segundo a própria Google, salvo engano é 0,05 gramas de CO2 por um prompt. Ou seja, um dia de trabalho fica alguma coisa aí como, não sei quantos gramas, mas vamos dizer 50 prompts? Vamos dizer que é 0,50 até 5 gramas de gás carbônico. Sabe quanto que é uma viagem, um passageiro, dividido já fazendo a razão, né? Eu fiz esse cálculo aqui mais cedo, usando aqui o ICAO, que é o calculador de emissora de carbono. Um passageiro indo de São Paulo para Los Angeles gera 487 quilos de CO2 na atmosfera. Cadê o dado aqui da Google? A questão da água é preocupante, é um problema, mas isso está diminuindo drasticamente. Assim. Se você botar num gráfico, o consumo só diminui, e diminui rapidamente, porque a gente está sendo mais eficiente. Mas eu volto nesse assunto. Os data centers beneficiam não só o treinamento de modelos. O que mais gasta água é treinar modelos novos. Isso é um gasto de uma vez só. Mas eu quero achar o do Google aqui que eu queria. Isso aqui é outra coisa. Esse aqui já é um dado, né? O treinamento do GPT-3 foi o equivalente ao consumo anual de 5 pessoas. Você acha que mais do que 5 pessoas usaram o GPT-3? Pô, milhares de pessoas usaram. Então, mesmo o custo de treinar um modelo, ele é absorvido pela quantidade de pessoas que vai se beneficiar daquele modelo. E o segundo ponto, que é o do... Aqui, é mais ou menos isso, né? O uso de uma pessoa de IA é de 500 ml por dia. Um uso sério, né? Intensivo. O que é mais ou menos uma garrafinha d'água. Que é sim considerável, sim significativo. Mas está diminuindo. E vai diminuir mais e mais. Isso é que nem ter preocupado na época do surgimento do carro.
que as cidades iam estar lotadas de cocô de cavalo, porque tinha muito cavalo. Era um problema, mas depois o carro resolve. Então o CO2 não é um problema, a água não é um problema. É um problema que está sendo resolvido, né? Melhor dizendo. Inclusive a água tem a ver com a matriz energética que é utilizada, que é outro ponto que a gente não conversa. O Brasil tem uma matriz energética, mais de 80% de água é uma matriz renovável. O Brasil já é extremamente renovável, então data center no Brasil não é um problema. Se tem data center americano, que é um problema, isso é uma dificuldade deles. Por que nós aqui vamos ficar, sabe assim, tem bater data center no Brasil, pode ter modelo brasileiro fazendo essa história. Volta no meu ponto nacional de desenvolvimentismo, assim. Vamos defender a nosso interesse aqui. Pra gente seria completamente renovável o ciclo, a gente pode ter uma tecnologia que é super avançada, renovável ainda por cima. Então qual é a dificuldade? Eu não tô achando aqui a história do CO2. Deixa eu... É que eu acho que não tá aqui. Enfim, eu vou achar... Ou é esse? Enfim, tá em algum lugar aqui. Depois eu acho e boto pra vocês. Construir. As vidas deles vão melhorar às custas das nossas e de nossos filhos. Progresso. E é aí que eu volto aos comentários no X do controle que eu mencionei no início do vídeo. Como os de 2 rapazes lá que mencionaram que achavam que a IA generativa iria reduzir o crunch nos estúdios de games. E cara, de novo, eu disse que eu não vou xingar, eu não quero xingar, mas é fisicamente impossível alguém com um cérebro completamente formado dizer isso na internet. Argumento fenomenal, né? Depois de tudo que a raça humana passou, isso é o que dizer isso na internet. Depois de tudo que a raça humana passou, isso é o que você acha que vai acontecer? Não é possível. E é por isso que é profundamente frustrante ver gente defendendo esse negócio em qualquer nível. Porque é uma tecnologia que piora tudo em troca de nada. Só é progresso de verdade aquilo que melhora as nossas vidas. O progresso que a gente tinha que estar procurando é cobertura universal de saúde, é educação pública de qualidade, é transporte grátis. Não app que faz listinha de supermercado rápido pra você, gastando a... Enfim, acho que a gente pegou o argumento dele, né? É por isso que eu discordo, mas diga aí o que vocês acharam, deixe nos comentários se vocês gostaram ou não. Só algumas reflexões minhas, não deixa de se inscrever no canal e é isso aí. Um abraço.